Alô, irmãos. Paz seja com todos, né? Paz para os irmãos, paz para as irmãs, para todas as suas famílias aí. Vamos continuar, né, irmãos, com a nossa meditação em 10 minutos, né? Ainda sobre o Sinai, né? Eu tenho algumas coisas para nós aprofundarmos aqui sobre o que foi falado por Jesus Cristo ali no capítulo 24 de Mateus, né? Antes disso, a irmã Paula, né, publicou ontem um salmo, né? E eu não sei se ela se esqueceu, mas trata-se ali do Salmo 8, né? Que inclusive a gente tem até um cântico, né? Na igreja, que exatamente fala sobre esse Salmo 8, né? Só que parece que ela pegou uma outra tradução, né? Porque a tradução do João Ferreira aqui deve estar pegando a tradução atualizada, ou a linguagem atual, né? É aquele salmo que fala lá, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, né? Pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos seus adversários, para fazer eles calar o inimigo vingativo. É o Salmo 8, né? Salmo 8º, né? Onde Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Salmo de Davi para o cantor Mor sobre Gittite. Amém, né, irmãos? Então, irmão, vamos falar hoje sobre um sinal, né, que Jesus Cristo fala nele aqui no capítulo 24. Nós falamos aí sobre o sinal de Jerusalém, né, a destruição de Jerusalém e tal, né, é um sinal. Falamos também sobre os falsos cristos, que são as falsas religiões, né, que estão aí, né, falando que Jesus está ali, está lá, né, não é isso? Quantas religiões existem? Milhões, né? Cada uma está dizendo que Jesus Cristo está ali, porque eles usam as Escrituras. Então, aqui no capítulo 24 de Mateus e no versículo 15, Jesus Cristo vai falar de mais um sinal, né? Que ele diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, né? Então, Jesus Cristo está fazendo uma profecia de que o quê? Lugar santo que eu entendo é a Jerusalém, não é isso? Jerusalém. E o que ele dá a entender aqui é que o que? No final dos tempos, aquele rei, né, que vai se levantar como rei único aqui na terra, provavelmente ele vai reinar de Jerusalém, não é isso? E os judeus vão recebê-lo como Messias, né? Porque ele disse que eu vim em nome do meu Pai e não me recebestes. Virá outro em seu próprio nome e vocês vão receber. Então são profecias, né? Palavras que o Senhor Jesus colocou e que nos leva exatamente a dar esses entendimentos. Aqui em Marcos, no capítulo 13, vamos ver aqui Marcos capítulo 13, versículo 14, onde ele vai dizer a mesma coisa, né? Está contando a mesma, está falando a mesma conversa, tendo a mesma conversa com os apóstolos, a mesma narração, né? Só para a gente confirmar aqui o que foi narrado em Mateus, capítulo 13 de Marcos, versículo 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Não é isso? Então é a mesma palavra, né? A mesma profecia. E isso aí também tem em Lucas 21, 20, né? Lucas também fala disso,
Então nós vamos ver aqui o que Daniel fala sobre isso, né? Ele está falando no profeta Daniel, né? O profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então vamos ver aqui. O profeta Daniel, ele vai falar de várias, né? Várias coisas que vão acontecer no final dos tempos, né? E essa aí é uma das principais, não é isso? Vamos pegar aqui, por exemplo, o capítulo 9 de Daniel, no versículo 27. Ele vai dizer assim, ó, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, quer dizer, são profecias que estão cerradas, né? O próprio anjo, quando visitou Daniel, né? Para falar sobre essas profecias, ele disse, ó, você vai encerrar aí algumas profecias para que elas possam ser, né, reveladas talvez só no final dos tempos mesmo, só quando acontecer, né? Então ele voltando aqui para o capítulo 9, né, de Daniel, no versículo 25, ele disse que ele vai falar sobre a semana, naquelas 70 semanas. Sabe e entende, versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então essa edificação, restauração de Jerusalém é antes da vinda do Senhor Jesus. Ela foi destruída, né, por Nabucodonosor e foi totalmente destruída, os judeus foram dispersos pelo mundo, não é isso? Certo? Mas houve a restauração, como nós sabemos. Restauração essa realizada lá por Esdras e por Neemias, né? Certo? Aí no 26 ele diz assim, depois das 62 semanas será tirado o Messias, né? E não será mais. Então, está profetizando a vinda do Messias, né? Ele vai ser tirado, né? Aí ele vai dizer que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Então aí é o seguinte, quer dizer, o povo voltou, né? Aí o Senhor Jesus veio e fez essas profecias acerca da sua vinda e do final dos tempos. É isso? Onde ele citou exatamente Daniel, que fala sobre a abominação da desolação, que é o governo, né, de Satanás aqui na Terra. É o que nós entendemos, né? Mas Jesus Cristo, ele faz uma profecia dizendo que Jerusalém ia ser novamente destruída, e ela foi destruída no ano 70, né? E os judeus voltaram a ser expulsos das suas terras. Verdade? E aí, mas a assolação continuou, as perseguições contra os judeus continuaram, né? Certo? Está dizendo aqui que estão determinadas assolações. Então, houve várias assolações, né? Certo? Aí nós vimos aí que os judeus estão voltando para Jerusalém, não é isso? Isso é também um grande sinal, para Jerusalém não, para a terra, né, prometida. Parece que eles já voltaram todos, acho que não tem mais ninguém para voltar, se tiver, são poucos. E inclusive foi criado o reino, o governo de Israel, né? Foi criado aí o país de Israel. E ao que tudo indica, ao que parece, não haverá mais destruição e nem diáspora dos judeus, né?
Então isso aí também é um grande sinal. Mas nós vamos ver aqui em Daniel 11:31, ele vai falar de novo sobre isso. Daniel 11:31, está escrito aqui o seguinte, ó. Sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza. Tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora, né? E aos violadores do concerto, ele com lisonja perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Então tá aí, né, irmãos? Daniel falando exatamente aquilo que o Senhor Jesus disse que ele tinha falado. E para terminar aqui, vamos ver aqui o capítulo 12 de Daniel, no versículo 11, onde ele diz essas coisas aqui também, ó. No versículo 11 ele diz assim, ó: desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então ele está prevendo até dias aqui, né? Que pode ser anos, pode ser dias, né? Aí ele diz assim no 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Então são profecias que estão cerradas, né, irmãos? Elas estão guardadas, né? Certo? Porque aqui no capítulo 9, aliás, no versículo 9 do capítulo 12, o anjo disse para Daniel o seguinte, ó, e ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, muita coisa aqui está para acontecer ainda, mas as palavras estão seladas e não vai ficar muito compreensível para nós exatamente o que vai realmente acontecer. Mas nós sabemos que, em termos gerais, né, o que vai acontecer é isso aí, que haverá um governo único, e que esse governo único vai exatamente promover, né, uma perseguição novamente à nação de Israel e vai tentar destruir a nação de Israel mais uma vez, mas ele não vai conseguir fazer isso. Amém? Amém.